antes do primeiro dia existir, antes do tempo ter nome, antes da luz tocar o vazio, havia apenas Deus. E então o impossível aconteceu por uma única razão. Ele falou: haja luz. E a luz não foi acesa, ela foi ordenada, rasgando as trevas como se o nada obedecesse. Deus separou a luz das trevas, chamou a luz de dia e as trevas de noite. Estendeu o firmamento, separando águas de águas. E quando a terra seca apareceu, o mundo ganhou forma. A terra vestiu-se de vida. Ervas, plantas, árvores frutíferas, cada uma segundo a sua espécie. E no alto, Deus colocou luminares, o sol para governar o dia, a lua e as estrelas para governar a noite. E então vieram as criaturas, peixes e grandes animais marinhos, aves, rebanhos, feras, tudo surgindo por uma palavra. E Deus viu que era bom. Mas faltava o principal, porque até aqui tudo era criação, mas ainda não havia imagem. E então Deus fez algo diferente. A Bíblia não diz que ele apenas falou, diz que ele formou. Do pó da terra, Deus formou o homem e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou alma vivente. Seu nome? Adão. E aqui entra a primeira coisa que quase ninguém percebe. O homem não nasceu num mundo vazio. Ele abriu os olhos dentro de um mundo pronto e recebeu uma missão antes mesmo de entender o tamanho do que era. Deus colocou Adão no Jardim do Éden, um lugar de abundância, beleza e ordem, e deu ao homem uma tarefa: cultivar e guardar. E Deus trouxe os animais até Adão para que ele lhes desse nome, porque nomear, na Bíblia, não é só chamar, é reconhecer, identificar, exercer domínio com responsabilidade. Mas mesmo cercado por toda a criação, havia uma ausência. Adão estava só. E Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então Deus fez Adão dormir, e do lado do homem, Deus formou a mulher. Quando Adão a viu, ele não descreveu uma criatura qualquer. Ele reconheceu alguém como ele. Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E assim homem e mulher estavam no jardim, sem vergonha, sem medo, sem máscaras. Mas no meio daquele paraíso havia duas árvores destacadas: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus deu uma ordem clara: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. E é aqui que começa o ponto que ninguém te conta do jeito certo. O Éden não era só um jardim, era um lugar de prova, porque amor sem escolha não é amor. Obediência sem possibilidade de desobediência não é obediência. E no silêncio das folhas havia um observador. A Bíblia diz que a serpente era mais astuta que todos os animais do campo. E ela se aproximou, não com gritos, mas com uma pergunta. Foi assim que Deus disse que não comereis de toda a árvore do jardim? Perceba a estratégia. Ela não começa negando Deus, ela começa distorcendo. A mulher respondeu: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. E então veio o golpe: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A tentação não foi só pelo fruto, foi pela ideia de autonomia, como se Deus estivesse escondendo algo, como se obedecer fosse perder e desobedecer fosse ganhar. E naquele instante, um mundo inteiro ficou pendurado numa decisão simples: confiar na voz do Criador ou seguir a sugestão do engano. A mulher olhou para o fruto. A Bíblia diz que ele parecia bom para se comer.
agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. E aqui está o detalhe: o pecado quase nunca aparece como um mal na nossa frente. Ele aparece como um atalho, como se fosse só uma escolha pequena, num momento comum. Ela tomou do fruto e comeu, e depois entregou ao homem, e ele comeu. E naquele instante, algo invisível aconteceu. Não foi um trovão, não foi um terremoto, foi pior. Os olhos se abriram, mas não do jeito que a serpente prometeu. Eles passaram a enxergar a si mesmos de um jeito que nunca tinham visto. Com vergonha, com medo, com culpa. E fizeram a primeira tentativa humana de consertar o pecado. Costuraram folhas de figueira e fizeram cintas. Mas folha não cura a culpa. Folha só esconde. Então o texto diz que ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E o casal fez a coisa que todo ser humano faz desde então: se escondeu. E Deus chamou: Adão, onde estás? Perceba, Deus não pergunta porque não sabe. Ele pergunta para expor o estado do homem. Adão respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e tive medo porque estava nu e me escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? E aqui vem a segunda coisa que ninguém te conta do jeito certo. Depois do pecado, a primeira reação do homem não é arrependimento, é transferência. Adão disse: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Repare, ele não acusa só a mulher, ele aponta para Deus indiretamente, dizendo a mulher que tu me deste. Deus então perguntou à mulher: que é isso que fizeste? Ela respondeu: a serpente me enganou e eu comi. E então veio o juízo. Mas não é um juízo sem esperança, é um juízo que já carrega dentro dele uma promessa. Deus falou à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias de sua vida. E então Deus disse algo que atravessa toda a Bíblia. E é aqui que Gênesis muda de origem para redenção. Porei inimizade entre ti e a mulher, e entre tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa frase é uma semente, uma promessa de que o mal não venceria para sempre, de que alguém viria e pisaria a cabeça da serpente. Depois Deus declarou as consequências para a mulher: a dor multiplicada no parto e a ruptura na harmonia do relacionamento. E ao homem Deus disse que a terra seria amaldiçoada por causa dele. Espinhos, suor, esforço. A vida agora teria peso. Porque tu és pó e ao pó tornarás. A morte entrou como realidade. E então, no meio do juízo, Deus faz algo que revela misericórdia. O texto diz que o Senhor Deus fez vestes de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Ou seja, a primeira cobertura não foi de folhas humanas, foi uma cobertura provida por Deus. E então Adão deu nome à mulher, Eva, porque seria mãe de todos os viventes. Mas o jardim não poderia ser mais o mesmo. Deus disse: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Agora, pois, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma, e viva eternamente. E então o Senhor o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E ao oriente do Éden, Deus colocou querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho da árvore da vida. E aqui está a imagem final desta parte. O homem do lado de fora, o paraíso fechado, mas uma promessa acesa no meio do juízo. Porque Deus fecha o Éden, mas não abandona a humanidade. Fora do Éden, a vida continuou, mas não era mais leve. Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu. E deu à luz seu primogênito. Alcancei do Senhor um varão, disse ela. O nome dele, Caim. Depois, Eva teve outro filho, Abel. 2 irmãos, mesma casa, mesmo pai, mesma mãe, mas caminhos diferentes. Caim tornou-se lavrador da terra, Abel tornou-se pastor de ovelhas.
e chegou o tempo de apresentar ofertas ao Senhor. Caim trouxe do fruto da terra uma oferta. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura dele. E o texto diz algo que é direto e desconfortável. O Senhor atentou para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. A Bíblia não entra em detalhes longos aqui, mas mostra o resultado imediato. Caim ficou irado e o seu semblante caiu. E então Deus fez o que sempre faz antes do juízo. Ele chama o homem para a consciência. Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas tu deves dominá-lo. Essa frase é assustadora porque é real. O pecado é descrito como algo esperando do lado de fora, como um animal escondido, pronto para entrar. E Deus diz: domina. Mas Caim não dominou. Ele chamou o irmão para o campo, e ali, onde não havia testemunhas, Caim se levantou contra Abel e o matou. Foi a primeira morte humana, e não veio de uma doença, não veio de um acidente, veio do coração. E então Deus novamente pergunta, não por falta de informação, mas para confrontar a alma: Caim, onde está Abel, teu irmão? E Caim responde com uma frase que atravessa séculos de frieza: não sei, sou eu guardador do meu irmão? Mas Deus disse: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. E então veio a consequência. Agora maldito és tu desde a terra. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Caim sentiu o peso. É maior a minha punição do que eu possa suportar. E aqui aparece um detalhe importante. Deus não aprova o pecado, mas também não permite que o mundo vire um caos completo. O Senhor colocou um sinal em Caim para que não o ferisse quem o achasse. E Caim saiu da presença do Senhor e foi habitar na terra de Nod, do lado oriental do Éden. E a humanidade seguiu, crescendo com marcas de glória e de queda, lado a lado. Mais adiante, Adão conheceu novamente sua mulher, e ela deu à luz um filho e chamou o seu nome Sete. Porque Deus me concedeu outra descendência em lugar de Abel, disse Eva, porquanto Caim o matou. E Sete também teve um filho, Enos. E então o texto solta uma frase que parece pequena, mas é um marco. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Perceba o contraste. De um lado, o homem que mata o próprio irmão. Do outro, uma geração que volta a clamar pelo nome do Senhor. E é assim que Gênesis vai mostrando o mundo como ele é. O pecado se espalha, mas Deus preserva um caminho, uma linhagem, uma promessa que não se apaga, porque a história não está indo sem direção, ela está indo para um ponto. E o que vem a seguir prova isso. Porque quando a violência cresce, Deus levanta um homem que anda com ele. E esse homem não vai morrer como os outros. As gerações seguiram. Nomes, filhos, anos, como uma contagem silenciosa do tempo. Mas no meio dessa repetição surgiu um homem que destoava do restante. Enoque. A Bíblia não diz que ele apenas acreditava em Deus. Diz algo mais profundo. Enoque andou com Deus. No mundo que começava a se acostumar com a violência, Enoque escolheu caminhar na direção oposta. E então o texto diz algo que parece impossível. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porque Deus para si o tomou. Sem espetáculo, sem despedida longa,
Ele simplesmente não estava mais lá. Como se Deus estivesse dizendo ao mundo: eu ainda reconheço quem me busca, mesmo quando tudo ao redor apodrece. E é aqui que o contraste fica mais sombrio. Porque enquanto um homem andava com Deus, a humanidade, como o coletivo, estava se afastando. Os homens se multiplicaram sobre a terra, e a maldade também. E então Gênesis traz uma passagem que muita gente debate, mas a Bíblia descreve com sobriedade. Viram os filhos de Deus as filhas dos homens que eram formosas, e tomaram para si mulheres, de todas as que escolheram. E o texto continua dizendo que havia gigantes na terra naqueles dias, os Nefilins, homens de renome, valentes. A Bíblia não para explicar todos os detalhes, mas deixa claro o resultado: corrupção. E então Deus declara algo que soa como limite: não contendará o meu espírito para sempre com o homem. Como se o céu estivesse dizendo: há um ponto em que o mal não pode continuar crescendo sem resposta. Se você está gostando dessa narrativa de Gênesis, já se inscreve no canal agora, porque a partir daqui a história fica ainda mais intensa e você não vai querer perder a continuação. E então o texto chega no diagnóstico mais pesado até aqui. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Ou seja, não era um erro isolado, não era um tropeço, era um estado. E a Bíblia diz que isso entristeceu o Senhor. E arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Então Deus anunciou o juízo: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves dos céus. Parece o fim, mas Gênesis nunca mostra juízo sem mostrar também um fio de esperança. E esse fio tem nome: Noé. Porém, Noé achou graça aos olhos do Senhor. E numa geração que se corrompia a cada dia, Noé era diferente. O texto diz que ele era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. E mais uma vez aparece a frase que muda destinos: Noé andava com Deus. E quando o mundo parecia caminhar para o abismo, Deus já estava preparando um recomeço. Não porque a humanidade merecia, mas porque a promessa ainda precisava continuar. Deus falou com Noé. E não foi uma fala vaga. Foi uma instrução detalhada. O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. Então Deus disse: faze para ti uma arca de madeira, e a revestirás por dentro e por fora com betume. A arca não era um símbolo bonito. Era uma resposta concreta para um mundo que ignorava limites. E Deus continua: eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra para destruir toda a carne em que há espírito de vida. Mas então veio a frase que muda tudo: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Noé ouviu e fez. E aqui está algo que ninguém te conta do jeito certo. Noé não construiu a arca em silêncio apenas. Ele viveu anos de obediência enquanto o mundo ria. Martelo após martelo, madeira sobre madeira, geração após geração zombando. Chuva, que chuva! Juízo, que juízo! Mas Noé continuou, até que um dia Deus disse: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. E então aconteceu o que ninguém acreditava que aconteceria. O céu mudou. A Bíblia descreve não só chuva de cima, mas águas vindo também de baixo. No mesmo dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. E a chuva caiu, primeiro em gotas, depois em torrentes, e o mundo que se achava seguro começou a afundar. Durante 40 dias e 40 noites as águas subiram,
e tudo o que respirava fora da arca pereceu. Mas dentro da arca havia vida preservada. Porque Deus nunca julga sem também mostrar que Ele é o Deus que salva. E depois, o texto diz que Deus lembrou-se de Noé e fez passar um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. A arca repousou sobre os montes de Ararate. Noé esperou, soltou um corvo, depois soltou uma pomba. A pomba voltou. Depois novamente, e voltou com uma folha de oliveira no bico, sinal de que a vida estava voltando. E por fim, Deus disse: sai da arca tu e tua mulher, e teus filhos e as mulheres de teus filhos contigo. A primeira coisa que Noé fez ao pisar na terra não foi comemorar, foi adorar. Ele edificou um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos. E o Senhor declarou que não tornaria a amaldiçoar a terra por causa do homem como antes, mesmo sabendo que o coração humano tende ao mal desde a sua mocidade. E então Deus estabeleceu uma aliança com Noé e com toda a criação. Não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio. E Deus colocou um sinal no céu. O meu arco tenho posto na nuvem, e será por sinal da aliança entre mim e a terra. O arco-íris não é só bonito. É uma lembrança visível de que Deus segura o juízo e preserva a vida para que a promessa continue. E assim, o mundo recomeçou. Não por merecimento, mas por graça. Só que o coração humano ainda era o mesmo. E o que vem depois prova que mesmo após um recomeço, o problema não estava só no mundo, estava dentro do homem. E por isso, a promessa precisava avançar mais uma vez. As gerações de Noé se multiplicaram. A terra voltou a encher-se de gente, e todos falavam uma só língua. E então chegaram a uma planície na terra de Sinar. Ali, decidiram parar, e disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Vamos edificar uma cidade e uma torre cujo topo alcance os céus, e façamos um nome para nós. O objetivo não era apenas construir, era desafiar. Era dizer: não seremos espalhados, seremos suficientes. Subiremos por nossa própria força. E então o texto diz algo impressionante. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Não porque Deus precisava ver como nós vemos, mas para mostrar que a grandeza humana ainda é pequena diante dele. E Deus disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. Então o Senhor confundiu a linguagem deles. E o que antes era unidade virou ruído. A construção parou. E aquele lugar foi chamado Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra. E eles foram espalhados, exatamente o que tentavam evitar. E aqui está o ponto-chave do pecado à promessa. Quando o homem tenta subir até Deus pelo orgulho, Deus derruba a torre. Mas quando Deus decide alcançar o homem pela graça, ele começa com uma promessa. E é aqui que Gênesis dá a virada mais importante desde o Éden. Deus escolhe um homem. Não um rei, não um general, não um gigante. Um homem comum, mas disposto a obedecer. Seu nome, Abrão, que mais tarde seria chamado Abraão. E o Senhor disse a ele: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aqui está o que ninguém te conta do jeito certo. A promessa não nasceu porque o mundo ficou melhor. Ela nasceu porque Deus decidiu agir, mesmo que o mundo não merecia. Abraão não sabia para onde ia, mas sabia quem o chamava. E ele foi. E quando ele saiu, a história mudou de escala. Porque até aqui, Gênesis mostrou um jardim perdido, um irmão matando o outro, um mundo afogado em violência, uma torre levantada por orgulho. Mas agora Deus está dizendo: eu vou formar um povo, eu vou conduzir uma história, eu vou trazer bênção para as nações. Ou seja, o pecado entrou,
O juízo veio, mas a promessa ficou de pé. E a partir desse chamado, a promessa não parou. Ela ganhou nomes, gerações e um destino. Mas a promessa que Deus fez a Abraão não ficou apenas em palavras. Ela entrou no tempo e passou pelo impossível, porque Sara era estéril e Abraão já era velho. Ainda assim, Deus cumpriu e nasceu Isaque, o filho da promessa, o riso que venceu a espera. Depois, Isaque teve 2 filhos, Esaú e Jacó. E Jacó, marcado por conflitos e escolhas, teve um encontro que mudou tudo. Deus o confrontou e o transformou. E Jacó recebeu um novo nome, Israel. Israel teve 12 filhos, e deles viriam as tribos. Mas entre esses filhos, um se destacou na história, José. José foi odiado, traído, vendido e levado ao Egito como escravo. Mas o Deus da promessa não o abandonou. O que parecia queda virou caminho. O que parecia prisão virou propósito. E Deus o levantou no Egito para preservar vidas em tempo de fome. E assim, a família de Israel desceu ao Egito para sobreviver. E Gênesis termina com um povo preservado, mas fora da terra. A promessa estava viva, só que o palco agora era outro. E a próxima parte da história não seria mais sobre um homem, seria sobre uma nação inteira. E dentro dessas gerações, Deus foi costurando a promessa através de pessoas reais. Depois do dilúvio, vieram Sem, Cam e Jafé, e a humanidade se espalhou. Na casa de Abraão, houve também Agar e Ismael, e mais tarde Sara com Isaque, o filho da promessa. Isaque foi consolado por Rebeca, e dela nasceram Esaú e Jacó. Jacó formou sua casa com Lia e Raquel, e de seus filhos a história avançou, com Judá, Benjamim e os demais. E no Egito, Deus usou até autoridades e circunstâncias diante de Faraó para sustentar o plano, enquanto José era cercado por decisões de irmãos como Rubens e Judá. Nada foi aleatório, tudo estava levando a promessa adiante. Se você quer a continuação dessa série, porque a próxima parte entra em Êxodo, com a escravidão, o clamor do povo e o Deus que liberta com mão forte, então comenta aqui embaixo, quero Êxodo, e compartilha este vídeo com alguém que ama histórias bíblicas narradas desse jeito. A promessa não parou em Gênesis, e a próxima parte vai ser ainda mais intensa. Até o próximo vídeo e Deus abençoe!